Salmo 132. Promessas de Deus a Davi. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi, lembra deste juramento que ele fez a ti, o Senhor, o poderoso de Jacó. Eu não vou para casa, nem vou descansar, não vou me deitar, nem dormir enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. Em Belém ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança, e nós a encontramos nos campos de Jearim. Então dissemos: vamos à casa de Deus, o Senhor, vamos adorá-lo diante do seu trono. Ó Senhor, vem para o teu templo, com a Arca da Aliança, que representa o teu poder, e fica ali para sempre. Que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo. Que os teus servos fiéis gritem de alegria. Ó Senhor Deus, fizeste uma promessa ao teu servo Davi, portanto, não rejeites o rei que escolheste. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizeste a Davi. Farei com que um dos seus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de você forem fiéis à minha aliança, e aos mandamentos que lhes dei, também os filhos deles sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o Monte Sião, ele quis que a sua casa fosse ali, e disse: aqui viverei para sempre, é aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém, darei muito alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo o que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi, lembra deste juramento que ele fez a ti, o Senhor, o poderoso de Jacó. Eu não vou para casa, nem vou descansar, não vou me deitar, nem dormir enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. Em Belém ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança, e nós a encontramos nos campos de Jearim. Então dissemos: vamos à casa de Deus, o Senhor, vamos adorá-lo diante do seu trono. Ó Senhor, vem para o teu templo, com a Arca da Aliança, que representa o teu poder, e fica ali para sempre. Que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo. Que os teus servos fiéis gritem de alegria. Ó Senhor Deus, fizeste uma promessa ao teu servo Davi, portanto, não rejeites o rei que escolheste. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizeste a Davi. Farei com que um dos seus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de você forem fiéis à minha aliança, e aos mandamentos que lhes dei, também os filhos deles sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o Monte Sião, ele quis que a sua casa fosse ali, e disse: aqui viverei para sempre, é aqui que eu quero reinar.
darei de tudo com fartura a Jerusalém, darei muito alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso e farei com que sempre sejam reis, os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi, lembra deste juramento que ele fez a ti, o Senhor, o poderoso de Jacó. Eu não vou para casa, nem vou descansar, não vou me deitar, nem dormir enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. Em Belém ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança, e nós a encontramos nos campos de Jearim. Então dissemos: vamos à casa de Deus, o Senhor, vamos adorá-lo diante do seu trono. Ó Senhor, vem para o teu templo, com a Arca da Aliança, que representa o teu poder, e fica ali para sempre. Que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo. Que os teus servos fiéis gritem de alegria. Ó Senhor Deus, fizeste uma promessa ao teu servo Davi, portanto, não rejeites o rei que escolheste. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizeste a Davi. Farei com que um dos seus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de você forem fiéis à minha aliança, e aos mandamentos que lhes dei, também os filhos deles sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o Monte Sião. Ele quis que a sua casa fosse ali, e disse: aqui viverei para sempre, é aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém, darei muito alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso e farei com que sempre sejam reis, os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais.